Fala pessoal, começando aí mais um vídeo do nosso quadro Rastreador de Tendências, onde eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa estratégia, que é uma estratégia fechada aqui visando o médio prazo, que é a nossa carteira do Rastreador de Tendências, tá? Então é um quadro aqui onde a gente sai os vídeos às quintas-feiras, que eu comento sempre alguns pontos positivos relacionados ao fundamento de alguma empresa e o contexto gráfico aí que está interessante, da mesma maneira que a gente faz para tomada de decisão aqui dentro da nossa carteira, para entrada, para saída, qual que é a lógica por trás de uma estratégia, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, tá dando bobeira, inscreve-se aí embaixo, deixa aí o seu joinha para ajudar a gente aqui desse lado, compartilha esse vídeo com um amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade e acabar entregando para mais pessoas, e não esquece de deixar o seu feedback do que você está achando desse vídeo, se essa análise de contexto faz sentido para você, qual é algum setor que você está olhando para o médio prazo, né? Qual é algum ativo em específico que você está olhando, ou que você gostaria que a gente fizesse alguma análise, que eu separo aqui, e o ativo estando ali próximo, pelo menos, da nossa leitura aqui para tomada de decisão, né, do contexto gráfico, eu trago aqui a análise também para vocês. Beleza? Então hoje, pessoal, é um vídeo um pouco diferente, tá? Só antes, lembrando aí que no nosso site da capitalizo.com.br, na aba de resultados, vocês conseguem ter acesso em tempo real, de forma gratuita, ao desempenho aí das nossas estratégias, tá? Então a gente tem aqui, cadê o rastreador? Rastreador até o momento, de 2023, com 19,36% contra 9,35% do Ibovespa até o momento, tá? Então, no nosso próprio site do capitalismo.com.br já é possível visualizar o desempenho dessa estratégia nossa que eu vou aqui abrir um pouco para vocês da modalidade, ok? O exemplo, tá, pessoal? É um vídeo um pouco diferente, tá? Eu sempre trago aqui alguns pontos relacionados ao fundamento da empresa, mas eu achei um exemplo bem bacana de um estudo em Porto Belo, né, PTBL3, que não, hoje é um pouco diferente, né? Não é que o papel está numa região interessante para se montar uma posição, mas sim de um contexto que aconteceu há meses atrás e que faz parte da nossa leitura e que, né, eu queria trazer um pouco, compartilhar para vocês, que eu acho que é muito importante para ajudar na leitura de vocês aí de médio prazo, e vocês deixem aí no comentário se faz sentido para vocês, se vocês conseguiram entender, ok? O que a gente gosta de olhar bastante, tá, pessoal? Para montar a posição para médio prazo, analisar regiões de força. O que é região de força? A gente entender qual é uma região de suporte, no caso, para se operar numa ponta compradora, qual que é o suporte relevante do papel que, se quando o papel testar aquela zona, e se ele testar, levando em consideração que a gente não sabia se ele ia vir aqui e testar essa região que era importante, o que, né, analisar na hora de tomar uma decisão, o porquê tomar a decisão naquela região, quais são os aspectos que fazem com que aquela operação tenha mais chance de ir a favor do que contra, qual que é a relação de risco-retorno para ver se faz sentido ou não tomar posição naquele ativo. Então a gente tem aqui PTBL, tá? Eu entendo que o que? Essa região aqui, olha, é uma região de número de força bem importante. Porque quando o preço está abaixo dessa região, ela funciona como resistência, e quando o preço está acima, ela funciona como suporte. Então é uma zona de preço, né? Uma zona de força muito importante. Aqui ela funcionou como resistência, só para exemplo. Aqui nessa faixa toda ela funcionou como suporte. Depois aqui funcionou como suporte novamente. E reparem, tá? Olha aqui o que ela fez quando ela testou essa região de novo, né? Então imaginando que a gente não tem essa parte gráfica aqui, olha. Deixa eu até dar um branco aqui, olha. Imaginando que a gente não tem esse pedaço do gráfico aqui, olha. Tá em branco. O que a gente sabe é o que aconteceu à esquerda do gráfico. E você está aqui analisando, viu que Porto Belo pode ficar interessante na onde? O papel está aqui na região, vou dar o exemplo aqui dos R$ 8. Essa região aqui dos R$ 6 é uma região interessante, porque você já mapeou aquela região antes de tomar qualquer decisão, você já mapeou e entendeu o porquê que aquela região é um forte interesse comprador. Porque todas as vezes que ele testou ali como suporte, o preço reagiu positivamente, né? Aqui ele testou como suporte, olha o movimento de alta que ele entregou.
Aí aqui novamente, ele testou essa região, olha a pressão compradora aqui, entrou de novo. Ou seja, é uma zona de fortíssimo interesse comprador. Logo, quando o ativo chegar aqui nessa região, eu vou procurar pontos para uma possível montagem de posição. Você pode usar barra de força, que é um candle grande com volume comprador acima da média. Você pode olhar um pivô no gráfico diário, também que eu vou comentar essa questão. Aqui a gente está olhando o gráfico semanal, né? É a visão de médio prazo, a gente está olhando aqui o gráfico semanal, poderia estar olhando o mensal. Aí beleza, passaram-se os dias, o ativo seguiu caindo, você ainda não fez nada, ele se aproximou, opa, chegou na região que você já estudou e já demarcou que é uma região interessante. Então você já tem metade do plano ali montado. Ah, o ativo chegou lá no preço. Bom, ele chegou na região que é uma região de interesse comprador. Ou seja, você consegue montar uma posição nessa região aqui, olha, dos 5,50, R$ 6, né? Porque eu sempre digo que região de suporte e de resistência nunca é um número ou uma região exata, são zonas, né? Por isso que eu sempre gosto de marcar por zonas. Então você vai, monta aqui a posição entre os 6,50, que é aqui próximo dessa região. Ah, eu tô com dificuldade para entender o que está acontecendo pelo semanal. Posso filtrar pelo diário, por ser uma operação de médio prazo? Pode. Você não está tomando a decisão pelo diário, você está tomando a decisão com base na análise que você fez visando o médio prazo, usando o gráfico semanal, o gráfico mensal, identificando que aquela zona é uma zona de interesse comprador importante. Você está usando o gráfico diário ali para filtrar, para conseguir um ponto melhor de entrada. O stop, vocês já sabem que ele é um stop de segurança, um stop de volatilidade em média de 10 a 15%, porque é uma operação visando o médio prazo, você não pode deixar o stop muito curto, senão você acaba sendo tirado daquela operação em qualquer correção que o ativo faça. Tá? Então, nesse caso, putz, você viu lá pelo semanal, que é o número de força, vamos colocar lá, gráfico mensal, você viu que é uma zona bem importante de suporte, você vai lá para o gráfico diário, vai esperar o quê? Você pode esperar um pivô no gráfico diário, uma barra de força, uma divergência, volume, tá? O volume também eu gosto de reparar bastante. Se a gente reparar nessa região aqui, olha. Eita lasqueira. Nessa região aqui, olha. Percebam o aumento de volume comprador do papel, né? Olha, a gente consegue perceber, olha. Volume acima da média, volume acima da média, volume acima da média. Isso aqui pode ser o quê? Os compradores defendendo essa região, assim como eles já defenderam no passado. Aí, montando a posição nessa região dos 5,50, o seu stop ficaria na onde? Aí, de novo, vamos supor que você compra um pouquinho aqui no 5,70, 5,80, vai montando a posição aqui próximo dessa região que você entendeu e estudou, viu que é interessante. O stop fica de volatilidade, stopzinho aqui de volatilidade, entre 10 a 15, vamos colocar um stop de 12,5. Tá? Um stop aqui de 12,5%. Montou a posição aqui. E olha que interessante, vamos voltar para o semanal. A gente pega aqui o semanal, se você montando uma posição aqui nessa região dos 5,50 a R$ 6, percebam que o seu stop de volatilidade, que está ali nos 12%, ele é um stop que está protegido abaixo de toda essa zona aqui, olha. Então é uma zona bem relevante. Deixa eu dar um zoom que tampou ali, né? Então, olha lá, o seu stop de volatilidade está aqui de 12,5 e ele está protegido por toda essa zona aqui, né? Ele está abaixo de toda essa zona de um baita suporte importante. Por que ele é importante? Vamos repetir para encaixar na cabeça de vocês. Teste aqui, teste nessa região. Ou seja, quanto mais testes e mais antigo for uma determinada região, mais relevante ela se torna. Tá? Então você teria montado a posição próximo de uma zona de força bem interessante, visando capturar uma possível retomada do preço no médio prazo, com um stop ali de segurança, né? Um stop de volatilidade, que é um stop ali de 10 a 15%, versus um possível retorno bem maior. Então você fica tranquilo para montar uma posição naquela região. Você tem justificativas que aumentam, né? Você tem ali detalhes, pesos que aumentam, que são a favor da sua operação. Você tem muito mais pontos positivos do que negativo,
o que acaba aumentando a expectativa, né, a probabilidade daquele trade seguir a favor da sua operação, e é isso que a gente entende que faz sentido para manter que uma estratégia seja resiliente e performe bem no longo prazo e não ficar preocupado com os stops, com as operações isoladas de curto prazo, tá? E entender que a estratégia no longo prazo, as tomadas de decisões, elas fazem muito mais sentido, porque quando o ativo, né, a estratégia, ela vai ao seu favor, você consegue capturar muito mais valor do que quando ela dá errado, né? Dando o exemplo aqui de quando dá errado, você vai ter ali o stop de, em média, 10, 12%, mas quando a operação dá certo, você consegue captar aí 30, 40, às vezes 60%, às vezes até mais do que isso. E é isso que faz com que a estratégia performe bem aí no longo prazo, sem se preocupar com os stops isolados de curto prazo, tá? Então você teria montado uma posição nessa região, ó, você teria montado uma posição, tomado a posição, na verdade, ali pelo gráfico diário, que foi um filtro que você usou, tendo analisado o gráfico semanal e o gráfico semanal e gráfico mensal, indicando que aqui era uma região de suporte bem interessante de longo prazo. E aí depois olha o que o papel fez, né? O papel já em seguida ele sai daqui de baixo, olha. Isso faz na primeira perna 43%. Ou seja, você montou um papel aqui com um risco inicial de 12,5%, que foi o que a gente usou, né? E logo em seguida, olha lá, o papel vem, ele testa essa região. Vou colocar no diário, fica melhor para ver o movimento. Olha lá, ele vem, testa essa região de novo, né? E aí de novo, olha que mostra como ela é bem resiliente, né? Uma zona bem importante. Ela testa aqui de novo pelo diário, testa aqui de novo e depois ganha força. Então você montou a posição de compra em cima de uma zona bem relevante, né? O seu stop está lá embaixo, olha lá o que o papel faz depois, né? Eita. Faz um bonito movimento de alta. Aí vamos, você montou a posição aqui nessa região. O papel foi e subiu nesse primeiro movimento 36%. Né? O seu stop era de 12,5%. O papel subiu aqui 26%, 20%. Você já pode pensar em fazer uma parcial, que é você sair com 50% da sua posição. E a partir dali você vai estar exposto ao mercado, para que, caso ele continue subindo, você ainda tenha um residual para conseguir captar mais parte do valor daquela tendência. E se por um acaso a partir daqui ele cai e tira você lá no stop original, você ainda sai no positivo. Por quê? O seu stop era em média de 12. O papel subiu aqui 20%, você já fez uma parcial. Então você saiu com 50% da sua posição com um ganho de 27%. Correndo um risco de 12,5. Na pior das hipóteses, se ele voltar e te tirar lá no stop original, você ainda sai levemente positivo. Ou seja, você consegue fazer uma parcial, capturar parte do lucro, né? E ainda assim está exposto ao mercado. Eu sempre chamo esse momento, quando a gente faz a parcial, de momento mágico, né? Que você consegue capturar a parte do lucro, está exposto na possível continuação de alta para extrair mais do mercado e sem risco. Então, isso é interessante. Ah, o stop é de 12,5. Ali você falou que o ativo subiu 20. Se ele tivesse subido 15, eu já poderia fazer uma parcial? Pode também, isso é muito do pessoal, né? O que eu uso aqui é mais ou menos um padrão da maneira com que eu faço. Tá? Mas ali subiu no mínimo 1 para 1 o tamanho do seu risco inicial, você já pode pensar em fazer uma parcial. Né? Ou então, como é um stop de volatilidade, bom, eu tenho um stop de 12,5, o ativo subiu 12,5, 13%, ao invés de eu fazer uma parcial, quer dizer, eu faço uma parcial e o meu stop que era de 12,5, eu diminuo ele, corto ele na metade. Então o stop que era de 12, você coloca ele em 6%. Né? Você vai diminuindo o risco. Ah, a partir dali o papel foi, subiu mais 20, você ainda tem mais 50% da posição montada naquele papel, extraindo parte daquela continuação da tendência. Né? Nesse caso aqui, o papel ainda conseguiu subir aí 54%. Né? Você precisa capturar o movimento todo? Não. E você nem vai, pelo menos racionalmente falando, não. Ninguém consegue comprar fundo e vender topo. Comprar fundo e vender topo, isso aí não existe. Mas, pô, se o papel subiu aqui 56%, você consegue capturar 40% que seja. Né? Você, putz, conseguiu pegar 40% correndo um risco de 12%. Então, isso é o que faz sentido. Aí você, putz, na outra, você tem um outro ativo, você tenta uma entrada, ele vai no seu stop de 10%. Bom, tomou um stop. Aí você faz o mesmo estudo, ele vai a favor de novo. Aí ele sobe mais
mais 20, mais 35. Então, quando você perde em média 10. Quando você ganha em média 20. Você ganha em média 30. Tá vendo? Então, isso que vai fazendo sentido ao longo prazo. Beleza? Bom, acho que esse era o ponto importante que eu gostaria de comentar aqui com vocês, usando esse exemplo de PTBL. E gostaria que vocês deixassem aí nos comentários o feedback de vocês. Beleza? Então, do mais, ótimos trades aí para todos e até a próxima.